Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos hoje em janeiro de 2022, final de mês, oportuno para falar um pouco sobre saúde mental. Falando em saúde mental, estamos hoje com a doutora Fabiana Lisboa, também membro do Centro Médico Integrado e, claro, Instituto Nutrividas. Hoje para falar especialmente com vocês que conhecem alguém da família, algum amigo, algum colega, portador de transtorno mental. E aí, doutora? É com você. Tudo bem, doutor Adelmo? Obrigada pelo convite. Então, meu nome é Fabiana Lisboa. Eu sou psicóloga clínica, trabalho com abordagem cognitivo-comportamental. Sobre isso, doutora, é interessante observar, porque a psicologia tem vários ramos de atividade. E eu sempre oriento meus pacientes a procurar a linha da TCC. O que seria isso na prática, doutora? Então, a TCC, ela trabalha justamente com os pensamentos, né? Tem uma tríade que a gente chama, a tríade cognitiva. São os pensamentos que levam aos sentimentos, que levam ao comportamento. Então, a gente trabalha primeiro os pensamentos, as crenças centrais, as crenças disfuncionais desses pacientes, para resolver as questões emocionais, né? Porque o pensamento ele leva aos sentimentos, que são o quê? A ansiedade, a depressão, que são os transtornos, né? Ou não precisa ser transtorno, mas levam a sentimentos que tornam a pessoa disfuncional na vida. Imagina o seguinte, eu tenho um paciente de refluxo que o cara quer comer doce e tomar álcool. Então, Pô, você vai tomar álcool por quê? Ah, porque eu gosto, mas o álcool tá levando a doença. a gente vai pegar o pensamento dele, né? O que é que ele pensa, por que é que ele faz o que ele faz, por que ele age da forma que ele age. E aí, porque aquilo gera um sentimento nele no momento, né? Ele busca aquele alimento porque ele se sente acolhido, né? Ele se sente bem, só que depois ele se arrepende muitas vezes, porque ele sabe que aquilo ali está fazendo mal para ele. Então, a gente vai trabalhar nesses pensamentos dele, para alterar os sentimentos e aí é mudança de comportamento. No final vai ter a mudança de comportamento, ele já vai entender por que ele faz o que ele faz, entendeu? O paciente, uma vez não está bem, quais os sinais, quais as características que a gente pode identificar, ou melhor, que ele deve olhar para dentro de si para reconhecer que ele não está bem? Quando é que a gente percebe? Quando a gente passa mais tempo num polo negativo, com tristeza, né? A gente tá passando muito tempo ali, então já é um sinal de alerta. Se tratando de tristeza, se tratando de isolamento. Quando começa a atrapalhar nas suas relações sociais, no seu trabalho, você começa a faltar, ou quando você está abusando de substâncias como álcool, cigarro, outras drogas. Então, quando existe esse abuso, quando você começa a ver que está demais, sentimentos exagerados. Negativados. Isso. Então, você que está passando por isso, se observe se você está passando por mais tempo triste do que mantendo a homeostase, observe o seu comportamento e aí você vai ter essa resposta, sabe? Cada um sente de uma forma, sabe, doutor Delmo? E uma vez identificado essa particularidade, esse momento, quais profissionais eu deveria procurar? Pronto. Então, de porta de entrada, os profissionais são o médico psiquiatra e o psicólogo. São a porta de entrada para você trabalhar as suas emoções, a sua saúde mental. O médico psiquiatra ele vai trabalhar com as questões dos fármacos, dos medicamentos, dos remédios, né? E o psicólogo vai trabalhar as emoções, os sentimentos, os pensamentos. Todo paciente que está com psicólogo tem que estar com psiquiatra e todo paciente que está com psiquiatra teria que ir para o psicólogo. Como é que funciona isso? Uma boa Para pergunta. situações e situações? É uma boa pergunta, doutor Adelmo. Então, nem todo paciente que está fazendo terapia, psicoterapia com um psicólogo, precisa estar sendo acompanhado com um psiquiatra, né? Às vezes a questão é só alteração de comportamento, né? É um acompanhamento mesmo, que é interessantíssimo. Se todo mundo pudesse fazer um acompanhamento com um psicólogo, seria maravilhoso. A gente não adoeceria até outras pessoas, porque a gente adoece os outros também. Mas a questão do psiquiatra, é interessante sim que pacientes que fazem tratamento com um psiquiatra, que usam fármaco, trabalhem os seus pensamentos, porque são eles que são geradores, muitas vezes, dos transtornos, dos sentimentos que são negativados, né? Então, de forma muito simples, o psicólogo poderia ser a primeira porta de entrada, aquele momento do paciente poder tentar buscar um equilíbrio sem utilização de fármaco. E assim, não conseguindo, esse teria que passar por um estágio mais avançado, onde ele também deveria estar sendo controlado com medicação também. Sim, pode ser também. E a psicologia entraria, então, com a psiquiatria, com o médico psiquiatra, para tentar diminuir ou fazer o desmame dessa droga também. Poderia ser utilizada para essa perspectiva também. Sim, a retirada progressiva do medicamento,
ela você trabalhando suas emoções e seus pensamentos, ela faz de uma forma muito melhor, né, do que você tirar bruscamente, né? Essa retirada é interessante que seja acompanhada com Eu um coloco profissional isso de saúde. porque é com muita rotina, doutora, que no consultório eu identifico pacientes que afirmam, eu já tomo medicação, mas nunca foram para o psicólogo, e principalmente que tomam medicação e dizem, mas eu não quero continuar com o psicólogo, e não sabem qual caminho seguir para realizar esse exame. Então, na verdade, tem que ter um acompanhamento médico sim, mas ele tem que ter essa disposição da pessoa em procurar um psicólogo. Isso. Que até então, até muito pouco tempo atrás, era até desmerecida, né? A pessoa dizia, se eu for pro psicólogo pra quê? Fazer o quê quando eu posso ir pro psiquiatra? Então, doutor Adelmo, existe um tabu enorme sobre questões de saúde mental. Né? As pessoas, hoje em dia, graças a Deus, está mudando, né? Mas, de acordo com as campanhas que vêm, mas o que as pessoas pensavam? E muitas pensam ainda, psiquiatra e psicólogo é para maluco, né? Não, para mim não, eu não preciso de psicólogo. Para que eu sei me resolver e tá ali num sofrimento, e tá disfuncional, e tá isolado. Então, assim, a gente precisa desmistificar, e a campanha Janeiro Branco é justamente para isso, né? A gente veio falar sobre isso também. E a gente precisa desmistificar esses tabus sobre questões de saúde mental, de uma vez por todas, porque todo mundo, de alguma forma, passa por problemas na vida. E esses problemas, algumas vezes, a gente não consegue resolver sozinho. Eu acho muito importante e válido a campanha do Janeiro Branco. Isso. Principalmente porque, seja no trabalho, onde a gente sofre muito com burnout também, que também é um transtorno mental, como também no consultório, onde eu sofro de forma rotineira com meus pacientes com transtornos alimentares, que a gente também vai falar em outro momento sobre esse momento oportuno. Sim, vamos. Mas assim, esse mês é extremamente importante e eu acho extremamente válido o acompanhamento psicológico, sim. Doutora, só agradecer a senhora, teremos vários outros bate-papos sobre diversos outros assuntos. Quer deixar um recado, pessoal? Vamos lá. Como eu falei, é preciso quebrar esse tabu. É interessante que cuidem da sua saúde mental, né? Tá passando por alguma situação que não está conseguindo resolver sozinho, procure ajuda de psicólogo, procure ajuda de psiquiatra. E pode contar comigo, com o doutor Adelmo, né, doutor Adelmo? Para que a gente possa ajudar, o que eu puder ajudar, estamos juntos. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Beijo no coração de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.